Nem o melhor roteirista de cinema pensaria nas reviravoltas do Dorival Júnior. Fala galera, tá começando Dei Minha Opinião e o tema que a gente vai abordar hoje é Dorival Júnior. Mas antes disso eu vou pedir pra vocês deixarem um like aí no vídeo já, tá? Se inscreverem no canal e ativar o sininho também pra não perder nenhum vídeo nosso. Beleza? Tamo junto. Cara, por que o tema de hoje é Dorival Júnior? No dia 24 de setembro, 2 dias atrás, que eu estou gravando esse vídeo, no domingo, o São Paulo se sagrou campeão da Copa do Brasil 2023. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque esse título, ele engloba muitas histórias. Como, por exemplo, o título inédito do São Paulo. O São Paulo não possuía a Copa do Brasil, agora ele vai possuir. Ele é campeão de tudo, basicamente. O jejum de 11 anos do São Paulo, que foi quebrado, né? O São Paulo vinha desde 2012 sem ganhar um título expressivo e ele volta a ganhar agora depois de 11 anos. A história de amor entre o Lucas e o São Paulo, porque vale ressaltar que o Lucas sai do São Paulo muito cedo, né? Ele sai. 2012 ele é campeão com o São Paulo, o último título expressivo do São Paulo ele tá lá, que é a Sul-Americana. E agora ele retorna para fazer um contrato de 6 meses e ganha mais um título com seu clube do coração, né? Uma história de filme, cara, de filme. Mas a história que a gente vai abordar em si dessa final é a do Dorival. Que pra mim é a que mais cativa, é como eu falei no início, sabe? Eu acho que nem se fosse um roteiro de cinema ele ia pensar num final tão legal pra essa história do Dorival. Pra quem não sabe, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo para poder explicar essa história do Dorival. Pra quem não sabe, o Dorival ele foi técnico do Flamengo o ano passado, 2022. Ele assume o comando do time. Depois do time vir tropeçando com alguns outros técnicos e não conseguir achar o seu futebol, a diretoria do Flamengo vê no Dorival Júnior a saída que eles têm. Né? Depois de muitos gringos terem passado pelo comando, nenhum dá certo, vão atrás do Dorival, eles trazem o Dorival e meio que ninguém acreditava no Dorival já naquela época, né? Nem acreditava que ele daria certo, todo mundo achava, né, que o Flamengo também já ia desmoronar, o Dorival já não fazia bons trabalhos há algum tempinho. Bons trabalhos que eu digo de ganhar grandes títulos. Depois a gente vai ver direitinho a carreira do Dorival, a gente vai ver os títulos dele, tá? Mas enfim, voltando. Então a diretoria do Flamengo aposta como última cartada do ano, acredito eu, o Dorival. E o Dorival ele ajeita o Flamengo. Né? Se a gente lembrar bem de como tava, o Flamengo era um time muito desorganizado, ele chega e ele organiza o São Paulo. O São Paulo, desculpa, o Flamengo. O Flamengo ele passa a ser um time mais coeso, que passa a sofrer menos, a ganhar mais jogos, e com isso é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Né? O Dorival fazendo uma campanha próxima da que o Jorge Jesus fez com o Flamengo, que foi campeão lá em 2019. Só que, claro, dado suas devidas proporções, aquele Flamengo lá de 2019 era muito mais opressor a seus adversários. O Flamengo do Dorival não era, mas ele era mais coeso, mais seguro comparado às outras versões, né? Depois do Jorge Jesus. E ele é campeão, cara. Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão da Copa do Brasil. Ele volta a colocar o Flamengo nos títulos, né? Já que o Flamengo também vinha antes de um vice-campeonato pro Palmeiras e tudo mais. A torcida já estava começando a ficar angustiada com isso. E ele volta e ele retoma a coragem do time e o time vai lá e ganha. Bom,
Seguindo a história, a gente tem no final de 2022, antes do Mundial de Clubes, o Dorival ele é chutado do Flamengo. Por que eu digo que é chutado, tá? Porque não é possível que um técnico que acabou de ganhar Libertadores e Copa do Brasil seja mandado embora do time. Cara, é só no Brasil que essas coisas acontecem, tá? O cara acabou de ganhar o que tinha pra ganhar e foi chutado. Não, a gente não quer mais. E a alegação da diretoria do Flamengo é que o estilo do Dorival não se encaixava muito com a premissa que o Flamengo queria. Eu entenderia falar isso se o time não tivesse sido campeão da Libertadores da Copa do Brasil, mas tudo bem. Dorival é chutado e ele vai pro São Paulo. E é aí, cara, que o futebol é muito foda. Porque o Dorival, ele ajeita um pouco do trabalho do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni vinha fazendo um bom trabalho e tudo mais, mas o São Paulo nunca chegava realmente a ser muito expressivo nos últimos anos, né? A realmente chegar numa final, brigar e ganhar um título. Inclusive eu vou mudar agora aqui, ó, de tela pra gente ver junto. Essa matéria da ESPN. Nessa matéria aqui, que eu gostei muito, inclusive, eu li e gostei muito, ah, é falado da maturidade que o São Paulo alcançou e como o Dorival conseguiu não desfazer todo o trabalho que o Rogério Ceni vinha fazendo. Né? Inclusive, o Rogério Ceni foi muito elogiado pelos atletas campeões da Copa do Brasil, os atletas do São Paulo, como ele sendo fundamental também para esse título. Enfim, o Dorival, ele, como é dito aqui, ó, nesse trecho da ESPN, ele poderia desprezar o legado de Rogério Ceni, fazer algo plenamente autoral, mas preferiu dar sequência e agregar e fazer mudanças. E cara, é isso que acontece. Ele ainda cita aqui, né, que o time do Rogério Ceni jogava muito pelos lados e tinha um sistema de marcação competente, o que é verdade, era um bom sistema de marcação. Porém, a pouca articulação por dentro acontecia, né? O time tinha pouca articulação por dentro e é aí que entra o Dorival Júnior. O Dorival ele ajeita, ele inclusive traz jogadores, por exemplo, o Alisson não era um jogador volante, hoje em dia ele atua como volante e atuou muito bem nas finais, tá? Diga-se de passagem. Ele traz esse jogador, ele recupera o jogador, ele bota numa função diferente, o jogador dá certo. Méritos total do Dorival. Total, total. E por que eu tô trazendo isso? Tá? Porque o Dorival, ele conseguiu chegar na final com o São Paulo, né? Conseguiu algumas viradas, chegou na final e ganhou justamente do Flamengo, que chutou ele no ano passado. Vale lembrar que desde a saída dele do Flamengo, o Flamengo não conseguiu ganhar mais nada, tá? O Flamengo caiu do Mundial, o Flamengo caiu da Libertadores, o Flamengo caiu, perdeu agora a Copa do Brasil. O Flamengo não conseguiu ganhar absolutamente nada. E eu trago esse ponto porque essa história é muito boa, cara. É muito boa. Quem poderia imaginar que depois do Dorival ser chutado, ele pararia no São Paulo e o São Paulo seria campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. E diga-se de passagem, jogando um bom futebol nessa final. O São Paulo foi muito copeiro nessa Copa do Brasil. Muito copeiro, muito copeiro. Fez um bom jogo no Maracanã, jogou fechado, marcação boa, articulação no meio, a chance que teve o Caleri fez, volta, faz um jogo maduro dentro de casa num empate que resulta no título. E aí entra o ponto do Dorival, cara. O Dorival, pra mim, sempre foi muito subestimado. Muito subestimado. E aqui a gente tem os títulos da carreira do Dorival, que eu botei na tela. O Dorival, ele é campeão com o Internacional 2010-2011 da Sul-Americana, tá? Antes ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Santos. O outro título dele passa a ser a Copa Libertadores e a Copa do Brasil com o Flamengo já no ano passado. 21 para 22, né? E agora ele ganha 22 para 23 a Copa do Brasil com o São Paulo. Eu falei errado, né? A Copa Libertadores e a Copa do Brasil com o Flamengo e agora 22, 23 ele ganha
a Copa do Brasil com São Paulo. E, cara, ele é um técnico muito subestimado e isso eu não trago só pra ele. Eu trago pra inúmeros técnicos do futebol brasileiro. Por exemplo, o Abel, que foi técnico do Inter, quase foi vice-brasileiro, né? Pouco tempo atrás, quase foi campeão brasileiro. E mesmo assim, a gente prefere olhar pro mercado de técnicos gringos e falar que lá é muito bom e que aqui a gente não tem que técnico bom, quando aqui a gente tem um exemplo claro, cara. Claro, o Dorival, ele é um baita técnico. Ele ajeitou o Flamengo ano passado, foi campeão, chega, ele ajeita o que tem pra ajeitar do São Paulo. É campeão com o São Paulo, com o Flamengo, com o Santos, com o Inter. Então ele tem ótimos trabalhos e a gente não dá valor para esses técnicos. E o Dorival não foi dado o devido valor, principalmente pelo Flamengo, tá? O Flamengo chutou o Dorival e perdeu uma final justamente pro Dorival, dando um nó técnico no Sampaoli. Isso é um fato. Eu queria ver também com vocês aqui, ó, rapidinho. A gente vai ver um vídeo. Porque essa história, esse roteiro cinematográfico, também vem, né, com um certo chateamento do Dorival. E ele fala isso nesse vídeo, nessa conferência que ele deu depois do título, que, pô, ele ficou chateado, né, com o Flamengo por ter chutado ele, né, por ter simplesmente mandado ele embora. A gente vai escutar agora, beleza? Chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, um mês depois, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não. 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. E com todas as dúvidas. Cara, eu acho que é isso que a gente pode resumir. Ele falou bem, né? O Flamengo chutou ele, falou que era o melhor time e perde uma final pra ele. Cara, é um legítimo roteiro de cinema, cara. Eu acho que ninguém conseguiria pensar num final assim, né? Um final merecido pro Dorival, diga-se de passagem. O Dorival, que é um baita técnico brasileiro. Eu cheguei a pensar nele na seleção, né? Na época. Pô, ele seria um bom nome pra seleção, eu acho isso. Apesar de eu achar que realmente o melhor é o Diniz. Mas enfim, cara, eu acho que esse vídeo é mais um desabafo, né? Mais pra trazer a minha opinião de como a gente subestimou esse cara, né? Como até o ano passado, quando ele pega o Flamengo e ele é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, a gente também subestimava que ele não conseguiria e ele vai lá e entregou mais do que muito gringo que chegou aí. O Flamengo subestimou ele e tá aí, cara. O Dorival fez história com São Paulo e ainda deu um título inédito. O Dorival agora é o segundo maior campeão, técnico campeão da Copa do Brasil. Ele tá atrás só do Filipão. O Filipão tem 4 títulos da Copa do Brasil, se não me engano. E o Dorival tem 3. Né? Então, cara, a gente precisa respeitar o homem, tá? Eu acho que é isso. Enfim, obrigado para quem acompanhou. Obrigado para quem viu o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like aí, beleza? E também comenta, cara. Você concorda comigo que ele foi subestimado por todo mundo, na verdade, né? Não só pelo Flamengo. Se ele é um técnico subestimado e se agora a gente vai mudar esse pensamento, né? Principalmente quanto aos técnicos brasileiros. Se a gente vai conseguir sair um pouco da caixinha de pensar que é só técnico gringo que é bom e dar mais valor também pros técnicos nacionais, né? É isso, valeu, tamo junto, até a próxima.